Olá, olá, você é aluno do terceiro ano, tudo bem? Eu sou a tia Cris, a tia do terceiro ano, tá certo? E vim falar hoje sobre história. História, sabe? Sempre foi uma das minhas matérias preferidas quando eu era criança. Porque é importante você aprender história, tá? E aí, você que está em casa com o seu livro, você vai me acompanhar a nossa aula na página 234. Nós vamos falar sobre os meios de transportes em diferentes épocas. Nós aprendemos que o meio de transporte é um meio de como eu vou me locomover. Algumas pessoas, elas usam os pés porque vão para a escola ou a pé ou ao trabalho. Algumas vão de bicicleta, algumas vão de ônibus, algumas vão de trem. Algumas precisam trabalhar fora da sua cidade, elas pegam um avião. Algumas trabalham fora no mar, pegam um barco. E nós vamos ver isso na nossa aula, aqui com a tia Cris. Ok? Olha só, o ir em vídeo de diferentes épocas. Eu vou me aproximar aqui. Aqui nós estamos vendo uma imagem de um modelo, um dos modelos mais antigos de carro, que foi até um grande, que nós chamamos de empreendedor, um grande industrial, chamado Henry Ford. O nome desse modelo é ET4. E do lado tem uma carroça. E lá atrás tem um bondinho. Você sabia que aqui em Fortaleza, em muitas cidades do Brasil, já houveram bondinho, que eram um transporte coletivo, que haviam várias pessoas que as transportavam através de cabos elétricos. Sim, era desse jeito. Então os meios de transportes, eles eram utilizados para deslocar as pessoas, mercadorias, certo? Então eram transportes que foram criados para atender a necessidade das pessoas. Ok? Então, como a tia Cris aqui identificou, alguns meios de transportes, como o automóvel, a carroça e o bondinho lá atrás. E aí eu trouxe uma imagem muito bacana. Quem não já assistiu Carros, Relâmpago McQueen, Thomas e seus amigos, aqui é o Carros 2, e ali é o filme Aviões. Eu quis trazer porque o que acontece? Quem não assistiu o filme do Carros, era na cidade da Radiator Springs, não é isso? Onde morava o Mate, que era esse carro aqui, o guincho. Vocês estão vendo, ó? O Mate, ele era um meio de transporte de carregar carros quando estavam com problema. E o Relâmpago McQueen, ele é um carro moderno. Então a gente vê o contraste, que é o que é a diferença de um carro antigo para um carro mais novo. Logo aí em cima eu tenho um outro meio de transportes do filme Aviões, que é da mesma linha do Carros. Não é isso? Aqui em cima, ele é um voo, é o Dust. Quem não lembra? Tia Cris, você sabe de tudo isso, eu sei. Que a tia Cris tem filhinho. E a tia Cris já assistiu todos esses filmes. Ó, então, o Aviões, o Dust, ele é um avião de transporte de fertilizante. Não é isso? E tem os outros aviões, que alguns eram da Índia, de outros países. Logo aqui, ó, tem o Thomas e seus amigos, a locomotiva. A locomotiva, além de carregar pessoas, carregava também carvão. Lembra da locomotiva do Thomas? E aqui tem um barco. Esse barco era do Carros 2, que ele também o quê? Transportavam também o quê? Petróleo, peixes. Então aqui nós observamos o quê? Meios de transportes. Marítimo, aéreo e 2 aqui terrestres. Legal? Legal, tia Cris. Então, muito bem. Então, quando a gente fala aqui em meios de transportes, eu posso ter meio de transportes que se locomovem, o quê? Através de asfalto, no caso, carros, trens, trilhos, marítimos, o navio, que é no mar, e aviões, que é no ar. Lembrando que navios também pode ser em rios e lagos. Ok? E o meio de transporte, o avião, como eu estava explicando, além de fazer o deslocamento de pessoas de uma cidade para outra, país para o outro, eles também, o quê? Atuam em fertilizantes, não é isso? Muito bacana, hein? Perfeito. Aí, terceiro ano, o que acontece? A tia Cris estava falando aqui no nosso livro a respeito dos meios de transportes do passado. A gente mostrou aqui a diferença daquela época do carro guincho, né, do Mate e do McQueen. Só que aí, vem aqui comigo, eu vou bem pertinho aqui do teu livro, tá? Essas imagens.
Aqui eu tenho os meios de transportes que eram utilizados no passado, isso há mais de 100 anos. Eu tenho a carroça. A carroça era utilizada tanto para levar pessoas como também mercadorias. Arroz, feijão era muito utilizado na agricultura. Logo após, começaram a usar esses animais, como vocês veem aí na imagem, para carregar pessoas. Fizeram um transporte alternativo e o animal puxando. Depois, com a evolução do tempo, que vieram as máquinas, veio a energia. Aí o que aconteceu? Apareceram os bondes elétricos. E também foi criada a invenção, a bicicleta. Hoje está muito comum você ver muitas pessoas transitando de bicicleta na nossa cidade. Por quê? Porque também ela é considerada um meio de transporte. E é um meio de transporte muito importante. Por quê? Porque ele não polui a natureza, tá? Então a bicicleta, ela foi criada por volta de 1900. Olha que legal, certo? E no Brasil, 1900, 1905, ela se tornou oficialmente um meio de transporte. Aí o bondinho, esse bondinho que vocês estão vendo aí, foi lá na cidade do Rio de Janeiro. Tia Cris, por que no Rio de Janeiro? Porque quando o Brasil foi descoberto, veio o rei de Portugal, isso aí vocês vão aprender mais à frente. Foi a cidade que foi mais evoluindo, certo? E quando eles vieram, passaram por Bahia, Recife, no Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil. E o que acontece? Foi o primeiro bonde a sair movida a eletricidade. Que legal, hein? Bonde elétrico. Legal, tia Cris. Vamos aqui para a próxima página. E aí, como eu estava falando, ó, aqui, quando chegou em 1890, mas em 1930 foi construído esse carro aí, que é o modelo T4. Isso. E que o presidente começou a usar, sabe? Na época, acho que era o presidente Vargas, começou a usar esse carro. Então, em 1912, já começaram a ter carros no Brasil. Aí, do lado direito, ó, esse aqui em cima de mim, ele é um ônibus. Assim como o bondinho carregava as pessoas, o ônibus também, tá? Em 1900. E logo aí embaixo, ó, aparece os carros lá da época do McQueen, né? É um carro da década de 50. Então, as pessoas começaram a ter condições e comprar um automóvel. E aí, do lado, em 1854, a primeira ferrovia de trem é a locomotiva Baronesa. Baronesa. Olha só, gente. Aí, na página 241, vem resolver comigo esse exercício. Pega o lápis ou a caneta, lembrando, lápis e caneta, borracha e caprichar na letra. Olha o que fala. Qual dos meios de transportes apresentados são coletivos? Olha só. Lembra que eu expliquei até em português? Coletivo significa coleção, uma grande quantidade. Então, ser coletivo é que possui várias pessoas. Transporte é algo que eu levo uma grande quantidade. Pode ser de pessoas, pode ser comida, mas aqui ele está falando do transporte coletivo de pessoas. Então, vamos lá. Olhando aqui. Qual dos meios de transporte são coletivos? Bom, escrevam. Bonde. Tia Cris, como é que se escreve? Vamos lá, o soletrar? B-O-N-D e o E. E é a mesma coisa de E, tá? Ok? Bonde, que puxado por animais, que a gente viu, escrevam. Bonde, puxado com X por animais, vírgula. Bonde elétrico. Bonde elétrico. Olha o acento agudo no E, do elé, lá no lé, elétrico. Vírgula, ônibus. Olha o acento do chapeuzinho no O, ônibus. E o trem. Então aqui ele pediu qual dos meios apresentados são coletivos, que possuem pessoas. Aí nós vimos lá, bonde puxado por animais, bonde elétrico e o trem. E o ônibus, né, tia Cris? Sim, ônibus, ok? Aí, pessoal, eu vou falar com vocês sobre o transporte coletivo. Tia Cris já explicou que o transporte coletivo é um transporte de coleção. Quem não já ouviu falar essa expressão?
Ei, para onde você vai, Maria? Eu vou pegar o transporte coletivo. Aí você já se liga, ela vai pegar o ônibus. É isso mesmo, vai pegar o ônibus. Então, transporte coletivo é aquele em que pode transportar várias pessoas. Tia Cris, tia Cris, tia Cris, esse aqui do lado eu conheço. Isso aqui é o metrô. E aqui no Ceará se chama VLT. É isso mesmo. Quem já andou de VLT aí, hein? Pois é. Então, ó, vamos com calma. Vem comigo aqui primeiro, aqui para cima, tá? Ó, o ônibus, ele é um transporte coletivo muito utilizado no Brasil, tá? E ele pode carregar até 70 pessoas de uma vez. E aqui, ó, a imagem do Belém, um ônibus lá na cidade de Belém, que está no seu livro, tá? E aí, aqui abaixo tem o metrô. Metrô aqui é na cidade de São Paulo, tá vendo? E o metrô, ele tem uma capacidade, gente, de levar muita gente. Fora isso, o preço, ele é acessível, ele consegue transportar rápido e deslocar de um bairro para outro, às vezes até de uma cidade. Você sabia que existe um trem que se chama trem-bala? Que ele, na Europa, ele consegue transportar você de uma cidade para outra. Como também tem no Japão, ok? Então, o transporte coletivo, o que ele é bom? Por causa do custo, tá? Ele pode levar muitas pessoas em determinados locais, ok? Então, isso é o transporte coletivo. Então, você já aprendeu. E aqui eu trago, ó, alguns modelos para vocês. Olha como é que era antes. E foi sofrendo uma evolução, sabe? Os carros foram sofrendo uma evolução, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui, gente, é aqui do Ceará mesmo, de Fortaleza, ó. Castelão Lagoa. Olha como é que era o ônibus antes. Entendeu? Tinha que ir pra lá pro Castelão, onde joga futebol. Era o pessoal saindo de um bairro para outro. E aqui, ó, quem não conhece, é o terminal. O terminal, gente, é algo novo. Não existia, sabe, na nossa cidade. Então é algo novo. Assim, tem em torno de mais de 20 anos, mas é bem jovem a questão do terminal. E aí o VLT, que muitos de vocês estão conhecendo, já até andaram, né? Inclusive tem VLT no bairro Mucuripe, Maracanaú, não é isso? Papicu. Que legal, né? Você vê que é bem rápido. Esse VLT, ele vai o quê? Aqui do Mucuripe para Maracanaú, que é um outro distrito. Muito bacana, não é isso? E aí, você vai resolver agora comigo a página 239. Pega seu lápis aí. Pega seu lápis aí. Olha o que fala. Circule as imagens que representam meios de transportes coletivos. Bom, a tia Cris falou que coletivo é que tem muita gente. Será que a bicicleta tem muita gente? Será que eu circulo? Não. O ônibus? Sim. Esse aqui, tia Cris, o que é? É o metrô. O carro é um transporte coletivo? Não, no caso esse carro aí é individual. E o bondinho, ele era? Sim. E a motocicleta aí? Não, né? Só tem uma pessoa. Perfeito, então você vai circular o ônibus, o metrô e o bonde. Segunda questão. Leia a manchete a seguir e responda a questão. Maceió recebe